Boa noite, meus irmãos. É sempre um prazer estar com os irmãos, sempre um privilégio. E hoje nós vamos continuar com as nossas exposições em Tito. Então nós vamos concluir, se assim o Senhor permitir, nós vamos concluir o capítulo 2 e entraremos no capítulo 3 numa próxima ocasião. Então nós vamos a Tito, capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 13 a 15. Tito 2, de 13 a 15, é que nós vamos ler. Isso, Tito, capítulo 2. Capítulo 2, os versículos de 3 a 15. Na verdade, esse trecho aqui, ele é parte do sermão passado, porque essa perícope, ela começa no versículo 11. Começa no versículo 11. E nós vimos já versículos 11 e 12 na semana passada, nós vimos os primeiros pontos do resultado da graça de Deus, e agora nós vamos prosseguir. Eu posso ler? Bem, diz assim, Tito 2, de 13 a 15. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, para ouvir a sua palavra, para te cultuar. E pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, que a sua palavra, Senhor, penetre em nossos corações e que o teu Espírito Santo nos convença das verdades da sua Escritura. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, da última vez que eu estive aqui, nós falamos acerca dos versículos 11 e 12. E eu falei de dois pontos, então. Que a graça de Deus, ela se manifestou e nos trouxe salvação. É o que Paulo afirma aí no versículo 11. Depois nós falamos também que a graça de Deus manifesta, ela nos traz santificação. Nós nos tornamos santos por meio da graça de Deus. Então nós vimos que acaba sendo um resultado, uma consequência. Um salvo acaba se tornando alguém também santificado. E agora nós vamos ver, nesse outro ponto aqui, mais dois pontos na verdade, que a graça de Deus nos traz esperança na volta de Cristo. E 2, a graça de Deus nos torna zelosos na prática do bem. O primeiro versículo, ele diz que, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo.
Paulo afirma que a graça de Deus se manifesta trazendo salvação a todos os homens, impelindo uma vida sóbria, justa e pia, nos versículos 11 e 12, e no 13, essa mesma graça que nos traz salvação e que nos traz uma vida de piedade, essa graça também nos ensina a aguardar uma bem-aventurada esperança no futuro. Então, a graça de Deus nos nutre de esperança. E essa esperança não é qualquer esperança. Ela está presente também no capítulo 1 de Tito, e ela também está presente no capítulo 3. Mas essa esperança também está presente em Coríntios, no livro, na carta de Paulo aos Coríntios. Também está presente na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Também está presente em Romanos. Nós não vamos ver aqui todos esses textos, mas é algo que nós conseguimos ver de forma muito intensa na teologia de Paulo. Paulo fala de uma esperança do futuro. Mas quando pensamos no futuro, quando nós pensamos no futuro, será que nós temos boas expectativas do futuro? Quando olhamos para o mundo e para os rumos que ele tem tomado, será que nós temos motivos para ter esperança? Nós, cristãos, fundamentalmente. Eu coloquei aqui, eu fiz essa pergunta e coloquei aqui algumas situações que, na verdade, me trazem muita desesperança acerca do futuro. Muita desesperança. O primeiro foi uma notícia recente que eu li, de um movimento que tem ganhado corpo em nosso meio, na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo afora. É um movimento ideológico e militante que tem lutado juridicamente, legislativamente, para substituir os termos pai e mãe pelo termo cuidador. Os irmãos já ouviram isso em algum lugar ou não? Já ouviram isso? Então, nós temos o dia das mães e o dia dos pais, que inclusive é semana que vem. Esses grupos militantes, eles têm lutado dia e noite, ativamente, para substituir pelo dia do cuidador. Por quê? Por que será que eles fazem isso? A resposta é muito simples. Muito simples. Porque esse mundo odeia tudo que Deus criou. Eles querem destruir tudo que Deus criou. Então a ideia, o conceito de mãe e pai, que é tão caro para nós, família, algo que é tão caro, algo que é tão precioso para nós, eles querem destruir completamente. Então, eles afirmam que não existe esse negócio de família tradicional. Família é o que você entender como família. Então, se você vive com o seu cachorro, é a sua família. Se você vive com o seu gato, é a sua família. Se um homem, um rapaz, ele quer se ajuntar com outro, porque não dá para casar, Você casa aquilo que é oposto. Então ele se ajunta ali, Não é um marido e outro marido, eles são dois companheiros ali. E isso, hoje, é reconhecido como família. Duas mulheres, a mesma coisa, é reconhecido como família. Então nós temos visto uma luta ativa e eles têm ganhado muito espaço, eles têm ganhado muita popularidade
E muito da legislação já tem sido adaptada para que isso aconteça. Então, quando eu olho para o futuro e vejo isso, eu só vejo retrocesso. Então, quando Paulo fala de esperança do futuro, e eu olho para a nossa realidade, eu falo, esperança do futuro? Um segundo ponto aqui, a segunda questão que também não me traz nem um pouco de otimismo em relação ao futuro. A velocidade com que a legalização do aborto tem caminhado. Esses mesmos grupos lutam dia e noite, ativamente, de forma ferrenha e muito organizada, para normalizar o aborto. E nós vimos recentemente que a Argentina e Colômbia já permitiram o aborto, em muitos estados dos Estados Unidos também, sim, até o 6º, 7º mês de gestação. Despersonalizando a criança, dizendo que não é uma criança, não é um ser humano ali, ainda. E isso, irmãos, tem ganhado muita popularidade. E os mais jovens, que são o futuro, têm abraçado essas ideias satânicas. E, infelizmente, muitos cristãos têm abraçado essa ideia. O aborto tem ganhado muita popularidade. O terceiro aqui, que também não me traz nenhum tipo de esperança acerca do futuro. Me deixa profundamente desesperançoso em relação ao futuro. A descriminalização ou legalização das drogas. Hoje nós estávamos lá no Parque Ecológico do Tietê, né? Os nossos jovens não estavam usando drogas, né? Graças a Deus. Mas eu estava do lado da Cileide, e aí a gente estava conversando, passou um pouquinho, subiu aquele cheiro de flores silvestres, né? De orégano, sei lá, né? Subiu aquele, não é, Cileide? Do lado ali dos nossos jovens. Então, quer dizer, hoje, os irmãos mais antigos aqui podem até me confirmar isso. Antigamente, não era assim. A pessoa que queria se drogar, ela procurava fazer isso longe de todo mundo. É isso ou não é? Eu estou errado ou não? Procurava fazer isso longe, né, dentro de um terreno baldio, né, e com todo o medo do mundo para, né, que ninguém descobrisse, para que ninguém visse. Hoje, no Parque Ecológico do Tietê, às 10 horas da manhã, tinham pessoas se drogando perto de nós. Tinham. Esses dias, a vontade que dá é de falar, vamos sair daqui? Vamos para aquele lado lá. Só que para onde quer que você vá, vai ter um usuário de droga. Desculpa. Né? Os irmãos me desculpem aqui a terminologia, né? Mas todos conhecem. E todo lugar hoje em dia, eu estou exagerando, os irmãos acham que eu estou exagerando? Eu estava na praia com meu irmão e a minha cunhada, meu sobrinho, né? E nós estávamos, meu irmão e eu, meu irmão mora em Bertioga, né? Ele é da PIB de Bertioga. E ele gosta muito de passear e conhecer praias novas, e nós gostamos de ir em praias o mais vazio possível, né? Então, aquelas praias que às vezes tem que fazer até uma trilha para chegar, a gente gosta desse tipo de praia, né? Sem muita gente. E a gente chegou em uma praia lá, muito bacana, tinha um rio assim, né, que desaguava, gostoso, estava um dia bonito, e nós ficamos ali, colocamos a canga, né, o guarda-sol, e estávamos brincando com o Felipe, né, Felipe é meu sobrinho, estava brincando ali e tal. Daqui a pouco a mesma coisa, chegou um pessoal, provavelmente do Rio de Janeiro,
conversaram com nós, pediram ajuda para colocar o guarda-sol pelo sotaque, né? Sem colocaram ali as coisas deles e tal. Aí a gente está ali conversando, daqui a pouco, novamente aquele fedor, né? Que empestia o ambiente, que irrita. Eu não sei se irrita os irmãos, mas a mim irrita. Né? E aí, aí eu olhei para o meu irmão olhou para mim e falou, vamos sair daqui? Vamos. Aí como a praia estava vazia, a gente foi para um lugar mais distante. Né? Então naquela ocasião deu para fazer isso. Mas irmãos, se tornou uma coisa normal hoje, comum. Comum. E novamente, existem grupos que estão ativamente, dia e noite, lutando para descriminalizar o uso de drogas. Mesmo no meio cristão. Né? Com os argumentos mais estapafúrdios possíveis. Eu já vi alguns que se dizem, liberais, né? Tem que ser, quer usar, usa e tal. Tem um problema. Né? Tem um problema que não é apenas um problema que diz respeito à saúde pública, que diz respeito à saúde da pessoa, enfim, mas tem a ver com uma questão de segurança. Porque quem vende droga, né, são cidadãos de bem, não é mesmo? São pessoas que vendem drogas, né, andam desarmados, eles não usam armas. O traficante não usa arma. Né? Irmãos, os traficantes não usam armas. A gente sabe disso, a gente vê na televisão. Eles não usam armas apenas para se defender da polícia. Eles usam armas para quê? Para se defender de facções rivais. A partir do momento que se legaliza isso, né, as pessoas pensam, vai acabar o tráfico. Não, a coisa vai ficar muito pior. É muito provável a coisa ficar pior. Mas tudo indica que nós estamos caminhando em um sentido, em uma direção, que a descriminalização ou a legalização, né, de maconha e outras drogas está cada vez mais próxima. Então, novamente, isso aqui, eu olho para o futuro, eu vislumbro um futuro, e eu não tenho esperança nesse futuro. Antes, agora não mais, mas antes eu ficava pensando assim, eu não quero ter filhos. Por que eu vou colocar mais um coitado aqui nesse mundo que está indo de mal a pior? Para sofrer aqui, para presenciar essa... Não, eu não quero. É melhor eu adotar uma criança e tal. Hoje eu não penso mais assim, e eu vou dizer por quê mais para frente. Um quarto ponto que também não me faz ter esperança para o futuro. E isso aqui é muito triste. A sexualização explícita das crianças. É a coisa mais abjeta que esses movimentos para frentex, esses movimentos progressistas têm levantado a bandeira. A sexualização precoce e explícita das crianças. As canções de crianças, que as crianças ouvem hoje, são todas canções imundas, que eu fico constrangido ao ouvir. Às vezes eu estou dirigindo, às vezes estou andando e vejo um carro com um som alto, e aquela música que me constrange, eu fico envergonhado. Se isso está assim hoje, imagina no futuro. Imagine no futuro. Que esperança que Paulo está falando. Aguardamos a esperança. Que esperança, Paulo? Eu só vejo ruínas, eu só vejo motivos para me desesperar. E o quinto, irmãos, poderia colocar aqui um monte, mas coloquei 5. A quantidade, eu trabalho com adolescentes todos os dias, a quantidade de jovens depressivos, ansiosos, que tomam remédio para controlar a ansiedade e depressão, e muitos, inclusive, suicidas. Se a juventude está assim, o que esperar da geração adulta? Os irmãos estão me acompanhando? Todas essas questões me preocupam. É que me faz olhar para o futuro e me preocupar. E me preocupar muito. Bem,
O número crescente de divórcios é uma outra coisa. Entre os cristãos, o casamento, as pessoas estão casando cada vez menos e os casamentos estão durando cada vez menos. O futuro não parece nada animador para o cristão. Não parece. Entretanto, a graça de Deus nos dá uma bem-aventurada esperança. Qual é essa bem-aventurada esperança? O retorno do nosso Rei. É por isso que Paulo olha para o futuro, é um olhar escatológico, né? É assim que fala, né? Um olhar escatológico, um olhar teleológico, e ele consegue ter esperança. Porque ele não olha para promiscuidade, para depressão, para os jovens que usam drogas. Ele não olha para isso. Ele olha para quê? Ele olha para o retorno do nosso Rei. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso me anima, isso me aquece o coração. Aí sim, né, quando eu vejo bebezinhos, como a Camila, é Camila, né? Como eu vejo como a Camila, e outros irmãos, como o pequeno Daniel, então faz sentido ter filhos para o reino de Deus. É uma bênção ter filhos. Por quê? Porque eu não olho para o futuro que esse mundo olha. O futuro que esse mundo tem não é o mesmo futuro da Camila, não é o mesmo futuro do Daniel. Eles têm futuros diferentes. O futuro dos nossos filhos é ver o Redentor reinar. Irmãos, isso me incendeia o coração, maravilhosamente. Aguardamos, o pastor me corrija se eu falar errado, aguardamos a parousia. É assim mesmo, pastor? É a parousia. Mas quem é essa senhora parousia? Não é uma senhora, tá, irmãos? Não é uma mulher, né? A dona parousia, muito bem, não é isso, né? A parousia é o termo grego que se refere ao arrebatamento da igreja e à volta de nosso Salvador. Irmãos, esse é o futuro que nos aguarda. E aqui, irmãos, tem uma coisa muito, muito bacana. O professor Malcolm Couch, ele é fundador do seminário bíblico Tyndale, nos Estados Unidos, né? E foi professor durante muitos anos no seminário de Dallas. E ele comenta esse texto de Tito 2,13. E ele diz assim, Paulo, abre aspas aqui para o professor Malcolm Couch, Paulo quase grita em seu entusiasmo pela possibilidade do arrebatamento. O texto grego pode ser traduzido assim, aqui é uma tradução livre do professor Malcolm Couch. Nós estamos aguardando ansiosa e continuamente a oportunidade feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus, do nosso Salvador, Cristo Jesus. Esse termo grego, né, que nós lemos aqui na nossa Bíblia como aguardando, ele não representa em sua totalidade o que Paulo quis dizer. O aguardando, prodeskomais, significa aguardar algo de forma ansiosa e contínua. É como se Paulo estivesse dizendo que ele espera de forma ansiosa e contínua, todo momento, em todo instante, ele está aguardando. Por quê? Porque ele sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Estamos aguardando ansiosamente por esse momento, por esse retorno, o retorno do Rei, o retorno do nosso Salvador, do nosso Redentor. E
a palavra de Deus nos ensina que a parousia, o retorno do Senhor, será da seguinte forma: Ele virá nas nuvens, e os mortos ressuscitarão. E nós, que estivermos vivos, subiremos ao seu encontro nas nuvens. Ele aparecerá nas nuvens para nos buscar. E eu gostaria de destacar aqui alguns textos com os irmãos, para alimentar essa esperança ansiosa e contínua, que deve nos consumir sempre. Sempre que o irmão vê uma decadência, sempre que você vê um político corrupto, injusto, mau, sempre que você vê um jovem se drogando, se entregando à promiscuidade, sempre que vermos um jovem, ou a notícia de um jovem que cometeu suicídio, ou que está deprimido, nós temos que trazer a esperança. O futuro é diferente disso. O futuro que nos aguarda não é esse. Nós aguardamos um futuro maior, melhor. Então nós vamos a João. Deixe marcado aqui o texto de Tito, e nós vamos a João, no capítulo 14. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3 de João. João 14, 1, 2 e 3. Os irmãos encontraram? João 14, 1, 2 e 3. Diz o seguinte, posso ler? Diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Amém? O que o Senhor está querendo dizer aqui aos seus discípulos? O que Ele está querendo dizer? Olha, não se preocupem, não se turbe o vosso coração. É isso que Ele quer dizer. Vocês não precisam ficar ansiosos, vocês não precisam ficar tristes, não precisam ficar deprimidos, desesperançados. Não, o Senhor está dizendo a eles: vocês podem ter esperança, não fiquem preocupados. Por quê? Versículo 3: quando eu for e vos preparar lugar, farei o quê? Voltarei. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ora, alguém pode dizer, porque provavelmente um preterista vai dizer isso. Ora, mas os discípulos já morreram e o Senhor não voltou para buscá-los lá. Não contavam com minhas astúcias, dizem os preteristas. Só que o que acontecerá no retorno do Senhor? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Sim, o Senhor cumprirá a sua promessa. Ele ressuscitará os seus. Ressuscitará os seus e os levará. E os levará para estar com Ele para sempre. Isso aqui também se aplica a nós. O Senhor vai voltar para buscar você. Ele não te deixou. Ele não te abandonou. Ele não nos abandonou aqui nesse mundo mau, né? Ó, se virem aí, nesse mundão aí, estou indo embora, aqui está muito ruim. Não, Ele não nos abandonou. O segundo texto que eu gostaria de enfatizar com os irmãos, de mostrar aos irmãos, está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Os irmãos encontraram primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 16 e 17. O versículo 13 diz o seguinte, vamos ler o 13, tá? Versículo 13, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecedes, como os demais que não têm esperança. Ou seja, Paulo aqui, irmãos, ele não está corroborando a doutrina do sono da alma, tá? Porque, novamente, os adventistas vão olhar para esse texto e dizer, não contavam com minhas astúcias. Está vendo? Paulo está dizendo aqui, não sejais ignorantes aos que dormem, as almas estão dormindo, num soninho gostoso. Não. Paulo está simplesmente usando uma figura de linguagem chamada eufemismo. É isso mesmo? Eufemismo? Né? Aquilo que suaviza, né? Suaviza. Então, para não dizer, para não dizer aqueles que morreram, né? Porque morreram termo pesado, ele fala, não, os que dormem. É quando você tem que dar uma notícia triste de que alguém faleceu, você não chega para a pessoa e fala assim, olha, ele morreu. Você não diz isso. Você suaviza. E você diz o quê? Olha, ele se foi. Ele se foi? Sim. Ele adormeceu. Ele descansou. Vocês já ouviram esses termos? Significa que a pessoa está descansando literalmente? Tirando um cochilo? Não, nós sabemos que não. Então, Paulo está usando aqui uma figura de linguagem. E ele diz que os ignorantes são aqueles que não conhecem a palavra, eles não têm esperança. Eles não têm esperança. Porque para eles morreu, acabou. Nós não somos assim. Nós temos uma esperança, uma viva esperança. Agora sim, vamos ler o versículo 16. Porque quando o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Essa é a nossa esperança. E percebam aqui, Paulo aguardava isso. Paulo acredita, esse aguardar aqui é um aguardar tão vivo que Paulo sabia que era possível que ele ainda estivesse vivo. E na verdade era isso que ele esperava. Em Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios 5, salvo engano, ele fala, olha, nós não queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos. Mas sabemos que esse tabernáculo do nosso corpo se desfizer, temos um tabernáculo, um edifício eterno, né, feito por Deus. Então o que Paulo demonstra aqui é a esperança viva de seu encontro com o Senhor. Percebam, irmãos, Paulo não temia o futuro. Paulo não tinha medo de notícias ruins. Paulo não tinha medo o que será da igreja futura, da apostasia, o que será dos meus filhos, do que será dos próximos, dos meus discípulos. Não, ele, olha, tenham esperança, essa esperança é viva, e ela deve queimar em nossos corações, todos os dias,
Nós deveríamos orar sempre: Senhor, venha nos buscar. Na verdade, foi isso que ele ensinou na oração sacerdotal, na sua oração modelo, perdão. Na oração do Pai Nosso, ele diz assim: venha o teu reino. Venha o teu reino. Senhor, nós queremos o teu retorno, queremos o teu reinado. Venha nos buscar. E o último texto desse ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos está em Tiago, no capítulo 5, dos versículos de 7 a 8. Tiago, no capítulo 5, dos versículos de 7, perdão, irmãos, de 7 a 9. Não, 8. Tiago 5, de 7 a 9. Posso? Vamos ler. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha a sua expectativa. A vinda dele está próxima. Irmãos, isso enche o nosso coração de esperança. Isso enche o nosso coração de uma viva esperança. Vamos aguardar. Porque tão certo como vêm as chuvas virão. E o Senhor também virá. Tão certo quanto vêm as chuvas, Ele virá. Ele virá nos buscar. E nós o encontraremos nos ares, nas nuvens. E com Ele reinaremos. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós não precisamos mais temer o futuro. Não precisamos temer o dia de amanhã. Nós estamos num país que é extremamente inseguro. Não é mesmo? É muito inseguro. Nós somos campeões em quase tudo de ruim. Campeões em mortes violentas, campeões em acidentes de trânsito, somos campeões em corrupção. Isso daí ninguém tira da gente. Campeões em corrupção. Não tem país mais corrupto. Nossa, o que eu posso esperar do futuro? Aqui está o que você vai esperar do futuro. A nossa esperança não está em governantes. Nossa esperança não está no próximo presidente. Seja quem for, não está. A nossa esperança não está na próxima Câmara dos Deputados, no próximo Senado. Não está. A nossa esperança não está na melhora da taxa da Selic, na melhora do mercado. A nossa esperança, não. A nossa esperança está onde? No Senhor. Irmãos, e o Senhor nunca falhou, nunca mentiu. Nós não estamos creditando a nossa confiança em qualquer Deus. Eu sei que falei que era o último aquele, mas vamos em Romanos 5. Romanos capítulo 5 também vai falar acerca de uma esperança. Vamos ler o versículo 1 e 2 apenas. Romanos 5, 1 e 2 apenas. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós esperamos, Senhor, nós nos gloriamos, nos gabamos na esperança da glória de Deus. Um Deus que nunca mentiu, um Deus que nunca falhou, um Deus que é vivo. A sua palavra, ela é viva e eficaz. Bem, então esse é o primeiro ponto aqui que nós aprendemos sobre a graça de Deus. Ela se manifesta trazendo salvação a todos os homens. Ela se manifesta nos trazendo uma vida sóbria, justa e pia. E ela também se manifesta dessa maneira, nos dando esperança. Esperança no futuro. Esperança no retorno do Senhor. Em nossa ressurreição ou em nosso arrebatamento. Bem, e o segundo ponto desse sermão, para encerrarmos o capítulo 2 de Tito, a graça de Deus nos torna zelosos na prática do bem. A graça de Deus nos torna zelosos na prática do bem. Olhem aí o versículo, vamos voltar lá em Tito agora, né? Desculpa fazer os irmãos passearem tanto aí pela Bíblia, né? Mas esses textos são muito importantes, irmãos. Vamos voltar a Tito. Tito 2, agora nós vamos ler o versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus se manifesta nos tornando propriedade exclusiva do Senhor. E como propriedade exclusiva do Senhor, inevitavelmente seremos zelosos em boas obras. Ora, como uma pessoa, um nascido de Deus, alguém que é habitação do Espírito Santo, não pratica boas obras, pode sair água salgada de uma fonte doce? Pode uma árvore má dar bons frutos? Ou uma árvore boa dar maus frutos? Então observe, as nossas práticas, as nossas obras revelam se de fato fomos alcançados pela graça de Deus. Se de fato fomos alcançados pela graça salvadora do Senhor. A obra de Cristo nos salva, nos torna exclusivamente povo exclusivo do Senhor, zeloso em boas obras. Às vezes, eu me deparo com o comportamento de alguns crentes, né, e falo, bem, não parece que é crente. Não parece. Eu não estou vendo o comportamento de um crente. Eu acho que eu já contei aqui para os irmãos, eu dou aula num colégio cristão confessional, e um dos garotos, isso foi em 2018, um dos garotos era terrível na sala. Ele não fazia as tarefas, não prestava atenção na aula, conversava o tempo inteiro, colava na prova. Então, assim,
tinha uma boca suja, falava, ofendia, tinham brincadeiras maldosas. E eu olhava para ele, adolescente, né, incrédulo. E aí um dia, né, estava voltando para casa, né, peguei a minha motinha, né, fui para casa. Aí vi um amigo, né, um amigo da Assembleia de Deus. Parei lá na porta da casa dele, fiquei conversando ali, aí, como é que você está? E tal, não sei o quê. E a gente batendo papo. Aí passa esse garoto, né, esse meu aluno na frente da gente, assim. Aí olhou para o meu amigo, paz do Senhor, irmão. Aí meu amigo, fulano, paz do Senhor, você está bem? Graças a Deus. Então beleza, te vejo no culto e tal. Aí eu olhei assim, eu falei, esse cara aí é da sua igreja? É dos jovens, né? Ele é meu aluno. Aí eu nem falei mais nada, né? Falei, ele é meu aluno. Ele é meu aluno. Infelizmente, ele é meu. Mas, aonde estão as boas obras? Aonde estão os modos? Aonde está o comportamento? Aonde está o testemunho cristão? Aonde está? Irmãos, é indissociável. É indissociável. Ser zeloso de boas obras, ter um bom testemunho cristão, de praticar, de ter uma vida transformada pelo Senhor, de ser alcançado pela graça de Deus. É indissociável. E essa esperança, a esperança de que o Senhor pode voltar a qualquer momento e nos resgatar, nos impele a viver uma vida digna. A viver uma vida digna do retorno do Senhor. Existe uma parábola, na verdade, não é uma parábola, é um aviso do Senhor em seu sermão escatológico. Está em Mateus no capítulo 24. Vamos a Mateus capítulo 24. O sermão escatológico do Senhor, em Mateus 24, fala sobre a importância de sermos encontrados pelo Senhor em seu retorno, praticando boas obras, sendo obedientes a Ele. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Os irmãos encontraram aí? Mateus capítulo 24, versículo 42. Diz assim, Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que terrível isso aqui. Aquele servo que é mau,
que fala, o meu Senhor demora. Ele já tem 2000 anos que estamos no princípio das dores, que estamos nos últimos dias. Já tem 2000 anos, ele vai demorar ainda. Deixa eu curtir aqui minha balada, deixa eu aqui curtir a minha vida, minha bebedeira, minha promiscuidade, minhas drogas. Deixa eu... Né? Coitado desse servo. Por quê? Porque o seu Senhor virá no momento em que ele não espera. É exatamente naquele momento em que não espera. Não foi assim com o dilúvio? Não foi assim com o dilúvio? O dia do retorno do Senhor será como os dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Não se preocupa, Rafa, dá tempo. Dá tempo de casar ainda, eu acho. Eu espero que não dê, tá? Mas a verdade é que os homens estariam assim. Completamente alheios à vontade do Senhor. E muitos, irmãos, muitos conhecem isso aqui. E brincam com isso aqui. Hipócritas. Brincam de ser crentes. Só que o inferno não é inferno de brincadeira. O diabo não é diabo de brincadeira. Ele não brinca de ser capeta. Ele é o diabo. Então, esse texto, esses dois pontos devem nos fazer refletir. Será que a graça de Deus me alcançou? Será que eu espero ansiosamente o retorno do meu Senhor? Será que eu espero o dia de sua volta, minha redenção? Será que eu espero encontrá-lo nos ares? Será que eu oro, Senhor, venha nos buscar, venha nos livrar desse mundo mau, venha inaugurar o seu reino de justiça, de paz? Ou será que o que nós esperamos é sempre o dia do pagamento? É sempre o dia de trocar de carro, o dia de fazer uma viagem internacional, ou o dia de casar, ou o dia de me formar na faculdade. Será que as nossas esperanças se limitam a isso? Será que as nossas esperanças se limitam às conquistas que podemos fazer aqui, nessa terra? Ou será que as nossas esperanças, elas vão além? Eu não estou dizendo que é errado esperarmos o dia do pagamento, esperarmos trocar de carro. Não estou dizendo que isso é errado. Esperarmos, o dia do casamento, esperarmos a formatura. Não é errado. Mas será que essa esperança, ela não é maior do que a esperança do retorno do Senhor? Ou o desejo do retorno do Senhor? Porque não pode ser. O que deve nos consumir de desejo, irmãos, é isso. É o retorno do nosso Deus. É o retorno do nosso Senhor. Ele nos ensinou a orar assim. Ele nos ensinou a pedir: venha o teu reino, Senhor. Venha o seu reino. Por isso é tão relevante, irmãos, conhecermos, mesmo que seja um pouco, de escatologia. A escatologia não é uma doutrina que serve meramente para a nossa curiosidade. Né? Porque quando se fala em escatologia, uma pessoa vai lá, quem vai ser a besta, quem vai ser o anticristo, o que é o 666 e tal. Pura curiosidade. Não. A escatologia bíblica, ela nos dá esperança do futuro. Ao lermos acerca do retorno do Senhor, de nossa ressurreição, do nosso encontro com o Senhor, de seu reinado, de sua vitória sobre o mal, isso deve nos mover. Senhor, eu quero que isso aconteça.
Nós queremos ver o Rei. Venha. Mas muitos não. Muitos não esperam seu Senhor. Muitos não esperam. São servos maus. São servos maus. Então, nós devemos fazer uma análise de nossos corações. Será que nós nutrimos essa esperança? E outra, será que a graça de Deus se manifestou em mim e eu tenho praticado, eu tenho sido zeloso em boas obras? Ou eu tenho as obras do mundo, as obras da carne? E o último ponto do nosso sermão, irmãos, está aqui no versículo 15. Versículo 15. Paulo diz a Tito: dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito foi instigado a ensinar isso aqui de forma veemente, com autoridade, né, para que isso ficasse fixo, né, para que as mentes de seus ouvintes estivessem impingidas com essas verdades. Ninguém te despreze, Tito. Repreende com autoridade. Ninguém te despreze. Até porque quem despreza estas palavras não despreza a Tito, não despreza o pastor, o irmão, despreza o próprio Deus. Então que possamos nos gloriar, irmãos, nessa esperança maravilhosa. Se a graça de Deus te alcançou, se você aceitou o Senhor Jesus, se você nasceu de novo, o que te espera no futuro é maravilhoso. O que te espera no futuro é indizível, é inefável, é infalável. Mas a questão é, você nasceu de novo? Você é nova criatura? Ou você está contado entre os hipócritas, que acham, o meu Senhor não vem não, está demorando, acho que ele vai vir só depois da Copa do Mundo. Porque aqueles que não são nutridos por essa esperança, é porque, muito provavelmente, ainda não tiveram uma experiência real de conversão. E nesse caso, aí sim, nesse caso, se você não nasceu de novo, aí sim você não tem esperança. Aí sim você pode se olhar para o futuro e se desesperar. Aí sim, tudo bem, aí se desespere. Se desespere com todas essas promiscuidades que temos visto aí, todos os problemas, toda insegurança, com a eternidade. Mas graças a Deus, esse não é o nosso caso. Nós temos esperança na nossa salvação, no retorno de nosso Senhor. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos por essa maravilhosa esperança que temos em Ti. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos deixou sozinho. O Senhor nos prometeu: não se turbe o seu coração. Crede em Deus. Crede também em mim. A casa de meu Pai tem muitas moradas. E quando eu for, eu voltarei e vos prepararei lugar junto de mim. E é onde nós queremos estar, ó Deus. Nós queremos estar contigo. Ó Pai, incendeie o nosso coração com essa esperança. Com a esperança do futuro, da parousia, o retorno do Senhor,
a sua manifestação, ó Deus, visível, do Oriente ao Ocidente. Nós estamos desejosos do Senhor. Venha nos buscar. Venha nos livrar desse mundo mau, perverso, de inimigos do Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor. É assim que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus.